Olá, tudo em paz? Estamos aqui para a nossa aula de geografia e nós já estudamos capitalismo comercial, falamos um pouco das grandes navegações, das expansões marítimas, do período de transição, de passagem do feudalismo para o capitalismo, né? O nascimento do capitalismo na Europa, né? Com o renascimento urbano, com o renascimento comercial e posteriormente com a formação dos estados nacionais, né, o chamado Estado absolutista. E a nossa aula de hoje nós abordaremos o capitalismo industrial. O que é o capitalismo industrial? Dentre algumas fases do capitalismo, o capitalismo industrial é a segunda fase do sistema capitalista. É um período em que se inaugura o chamado sistema fabril de transformação dos recursos naturais, de produção de bens materiais, bens duráveis. É o momento em que a Inglaterra dá o seu primeiro passo, né? Na realidade, a Inglaterra inaugura esse período no século XVIII, por volta de 1750, 60. A Inglaterra sai na frente no processo de industrialização. E aqui é importante ressaltar que algumas mudanças no sistema econômico capitalista vão aparecer nesse momento. Uma delas é a questão da relação capital-trabalho, o aparecimento do chamado operariado assalariado, o trabalhador assalariado, aquele que vende a sua mão de obra para sobreviver. E no contraditório, vamos dizer assim, do outro lado do trabalhador operariado está a burguesia, que são os donos dos meios de produção, os donos da fábrica, da indústria, né, do meio de produzir riqueza. Que na realidade quem produz riqueza é o trabalhador, é o chamado proletário. Um outro aspecto importante, que é um período em que se inaugura o chamado liberalismo econômico, um momento de grande euforia do sistema capitalista, um momento de produção em grandes escalas, um momento em que há um forte processo de migração campo-cidade, né? Isso na Inglaterra de modo especial, processo de cercamento, né? Muitos ingleses saíram do campo para a cidade trabalhar nas fábricas, né? As terras foram utilizadas para criar ovelhas, né? Carneiro para ofertar, né? Suprir de lã a indústria fabril, né? A indústria têxtil, que foi a indústria que inaugurou esse momento. E foi um momento de grande ebulição, de grande transformação, daí o nome revolução, né? E esse momento foi o momento em que o capitalismo ele se configura como industrial. Um momento marcante também desse capitalismo industrial é que nasce aí a chamada industrialização clássica. O que é a industrialização clássica? A industrialização que vai nascer nos países desenvolvidos. Então, o século XVIII e o decorrer do século XIX é o momento de consolidação do capitalismo industrial. E essa consolidação do capitalismo industrial vai inaugurar uma divisão internacional do trabalho, ou seja, uma relação comercial e econômica entre os países, né, sobretudo os países ricos e pobres, não mais dentro daquela perspectiva colonial, meramente colonial, de apropriação da terra, de tomada de posse, né, do novo mundo, mas de uma relação de domínio direto, um domínio econômico que se estabelece nessa divisão internacional do trabalho, onde os países centrais do capitalismo exportam produtos manufaturados, na realidade industrializados, né, bem melhor elaborados no sentido de agregar mais tecnologias, né, e ciência, e eles vão importar, né, aqueles países periféricos, né, do mundo, a África, o continente africano, a América Latina, né, e alguns países asiáticos vão estar na condição ainda de países
fornecedores de matéria-prima, fornecedores de gêneros agrícolas. O fato é que esse processo ele se consolida durante o século XVIII e XIX e a industrialização ela se espalha, né? Esse capitalismo industrial chega em alguns países para além das fronteiras políticas da Europa. E essas fronteiras, para além dessas fronteiras políticas da Europa, eu citaria os Estados Unidos da América, né? O próprio Japão, né? Que tiveram essa experiência, né? No decorrer do século XIX e início do século XX, mas principalmente do século XIX. O fato é que esse momento do capitalismo industrial se inaugurou também uma vertente desse capitalismo, que foi uma vertente ideológica, né, do capitalismo chamado liberalismo econômico, um momento em que uma grande euforia, né, da iniciativa privada, né, dos incentivos governamentais para produzir em larga escala, a produção em série, né, que é uma marca do capitalismo industrial, e que essa produção em larga escala em série, né, comandada pelos países centrais do capitalismo, vai entrar numa decadência, né, vai ter o seu momento áureo, mas vai entrar na decadência no início, nas duas primeiras décadas, né? No final da segunda década do século XX, mais precisamente em 1929, com a crise da Bolsa de Valores de Nova York, né? Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, na realidade. Né? E é um momento em que o capitalismo se reconfigura, né? Não mais como aquele sistema do deixar passar, deixar fazer, o mercado controlando tudo, mas um momento em que o sistema capitalista vai pedir arrego ao Estado, né? E vai se criar uma perspectiva desenvolvimentista em nível de mundo. Então, a partir da década de 30, na década de 30 do século XX em diante, né, o capitalismo vai adquirindo uma feição chamada de um capitalismo mais informacional, imperialista, monopolista, financeiro, podemos assim dizer. Ele vai, nas décadas seguintes, adquirir esse formato, onde os tentáculos dos países ricos vão ser lançados através dos grandes empréstimos internacionais, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, fomentada pelos organismos financeiros, né, que estão localizados nos países mais ricos, como o Banco Mundial, o FMI, né, e amarrando aí as nações subdesenvolvidas, as nações de terceiro mundo. Um momento também onde esses tentáculos vão ser estendidos pela força das empresas multinacionais, que são empresas que têm sede nos países ricos e instalaram filiais nos países subdesenvolvidos. As amarras, como eu já disse, não são mais no estilo colonial de ser, né, de agarrar a terra, de se apropriar da terra, mas uma apropriação indireta, uma dependência econômica, né, através da dívida, através dos investimentos industriais e empresariais, né, dos países mais ricos, né. Se estabelece aí uma relação, uma divisão internacional do trabalho mais segregada, mais dividida do ponto de vista tecnológico. Na periferia ela vai se consolidar como sendo o espaço fornecedor de gêneros agrícolas e matéria-prima e comprador de tecnologias, de produtos industrializados, ou então vai abrigar, como já disse, as filiais das multinacionais dos países ricos, uma divisão internacional do trabalho muito, muito cruel. E é o momento da chamada também, isso aí já no pós-Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 50, 60, 70, a chamada Revolução Técnico-Científica, ou Terceira Revolução Industrial. Isso carregado por esse ajuste, por essas transformações que o capitalismo veio se construindo, se constituindo no decorrer do século XX. E
esse desenvolvimentismo estatizante, ou seja, o Estado como sendo o grande empreendedor, ele perde força com o capitalismo, no capitalismo na década de 80, 90, onde aquele pensamento do liberalismo econômico, lá do capitalismo industrial, vai ganhar força com o nome de neoliberalismo. A partir das investidas da primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher, do presidente norte-americano Ronald Reagan, na década de 80, é a ideia de privatizar, a ideia de deixar o Estado mínimo e de fortalecer cada vez mais o mercado e o capital.